Nós voltamos à casa do nosso Senhor, já nesse último culto desse domingo, no quarto culto. Estamos felizes por estarmos aqui, agradecidos a Deus por tudo que Ele já falou a cada um de nós durante o decorrer desse dia, dessa semana. E eu queria aproveitar esse momento para perguntar se algum irmão completou o aniversário essa semana de vida, de batismo, de namoro, como eu tenho dito, né? E que quisesse vir à frente para que pudéssemos então orar por você. Esse é o momento, né? Algum irmão completou aniversário esta semana? Não? Sim? Então, por favor. Enquanto ele está vindo, também queria perguntar se há alguém que nos visita nessa noite, pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, que se colocasse de pé, para que a igreja então pudesse te dar um forte abraço. Há alguém nos visitando? Sim, um irmão ali, seja bem-vindo. Muitos visitantes, vocês não vão se sentar enquanto não receber um abraço de algum membro da igreja. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Estou aqui com a Fernanda e com o Felipe, estão completando bodas de papel. Alguém sabe o que é bodas de papel? Um ano de união, né? Que Deus, Fernanda e Felipe, que Deus possa continuar derramando as bênçãos dele sobre vocês, né? E já vou logo fazendo uma propaganda aqui. Tem uma classe de jovens casados, começa às 11 horas, estão convidados a participar com a gente, tá bom? Vamos orar? Bom Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela vida do casal aqui, completando o seu primeiro ano de vida matrimonial. Derrame, Senhor Deus, as tuas bênçãos sobre a vida deles. Dê a eles, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor é o alicerce na vida deles. Proteja-os e livra-os de todo o mal. Te agradecemos também, ó Pai, por aqueles irmãos que estão nos visitando nessa noite. Clamamos, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito possa tocar nos corações aqui presentes, nos visitando e de cada um de nós. Tudo aquilo que fizermos aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que quiserem vir dar um abraço, nós vamos assistir o Ita News, vocês poderão fazê-lo então agora. Olá, seja bem-vindo a mais um Ita News. Confira o que está rolando em nossa igreja. E todas as quartas-feiras, às 20 horas, na sala da MCA, reunião com os líderes de GF. Tem sido um tempo de oração, comunhão e capacitação para o nosso trabalho. Não deixe de participar. Iniciamos no domingo passado mais uma classe para líderes de grupos familiares. Você ainda pode participar repondo a primeira aula. Mesmo que você não planeje liderar um GF, venha conhecer estratégias de evangelização através dos relacionamentos. Inscrições no Espaço Acolher ou pelo e-mail sandra.mmara@gmail.com. Nos dias de 1 a 4 de novembro, acontece o Interjovem, intercâmbio entre os jovens de Itacuruçá, Igreja Batista do Meia e PIB da Vila da Penha. Se você é jovem, não deixe de participar. Mais informações e inscrições com Samila ou Pastor Samir. As Mulheres Cristãs em Ação de nossa igreja receberão, na próxima quinta-feira, dia 25 às 3 horas, o pastor Israel. Ele falará sobre a importância da MCA e sobre as diversas atividades da comunidade itacurucense. Venha saber mais a respeito da nossa igreja, ouvindo o nosso pastor. Esperamos por vocês. A MBT dos casais está a todo vapor, todo domingo às 9 horas. E a partir de hoje, começa uma classe para jovens casados, com até 5 anos de casados, com o casal Richard e Adelgisa Vasques, às 11 horas no Edifício Love, no Colégio Batista. Venha trocar experiência e ser abençoado. A Missão Batista do Grajaú celebrou no dia 23 de setembro seus 27 anos de existência. Confira o que aconteceu por lá nesse dia. Foi um dia muito alegre. Foi realizado um batismo e o pastor Isaías, fundador da missão, esteve conosco compartilhando a palavra do Senhor. Agradecemos aos irmãos de Itacuruçá as orações e ajuda que sempre nos deram. Deus tem colocado novos desafios em nossos corações.
e pedimos para que os irmãos continuem intercedendo por nós. Muito obrigado, Deus abençoe. Se você tem alguma informação ou quer fazer parte de nossa equipe, mande um e-mail para itanews@itacuruca.org.br. Estamos esperando por você. O Ita News fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Assim diz o Senhor: eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Tu, só Deus, Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, terra, os mares e tudo quanto nele está. O meu louvor será teu constantemente. E é esse Deus, esse grande Deus, que nós vamos adorar agora através do coro. Yeah.
esse grande Deus que fez todas as coisas, que criou eu, que criou você, que criou a nós. É esse Deus que nós, quando olhamos toda a sua criação, nós podemos contemplá-lo. E é nesse sentido que nós vamos, então, cantar novamente, todos agora. Convido que fique de pé e vamos entoar esse cântico que diz: grandioso és tu, Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos cantar um cântico, vários cânticos. É uma proposta do nosso grupo resgatar os chamados corinhos. Eram cânticos que nós cantávamos na final da década de 70, que para muitos daqui talvez sejam cânticos novos, mas que a gente quer trazer para vocês, para que a gente adore ao Senhor. Para outros menos ou mais jovens, ou menos jovens do que alguns, relembrem e a gente possa adorar ao Senhor. Espero que o coro me ajude e a gente vai tentar fazer uma coletânea de cânticos que adoram o Senhor e que falam sobre essa maravilhosa graça que nós acabamos de cantar. Esta é a canção de quem tristezas não tenha, que vive alegre e nunca está entregue à dor de uma paixão, que odeia a guerra e nem tanto a beleza do céu e da terra vive a contemplar. A vida é linda, será mais ainda ao ver que você está sorrindo a cantar. Se começarmos a orar, este tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Ele exorou e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou. Deus só parou. Eu só confio
70 para os anos 2000. Comunhão, hoje nós temos ceia. E a ceia nada mais é do que esse compartilhar do pão, de relembrar o sacrifício de Jesus por nós, de koinonia, a hora que nós vamos ter agora. Então vamos cantar esse cântico chamado Comunhão, que fala muito sobre essa realidade. Vamos ouvir o coro da igreja que vai nos preparar para um momento da oração, um momento que iremos levar ao Senhor nossos pedidos, aquilo que trazemos aqui em nossos corações.
Enquanto nós estivermos exclamando nesse momento que o nosso Senhor nos guia na tormenta, que o nosso Senhor espanta toda escuridão, nós estaremos então entregando a Deus os mais profundos sentimentos que estão lá dentro do nosso coração e às vezes nos atrapalhando de uma certa forma, seja por uma enfermidade que possivelmente alguns estejam passando, ou alguma tormenta dentro de casa, dentro da sua família, ou quem sabe, a falta do emprego. Estejamos então deixando Deus cuidar de tudo isso. Nós vamos cantar esse canto que diz que Tu és farol que nos guia na tormenta, a Tua luz toda escuridão espanta, pois eu creio e o Senhor há de espantar qualquer tipo de escuridão que esteja te atormentando nessa noite. Eu creio assim, os irmãos também creem? Amém, né? Então, se você desejar ficar de pé, ou vir à frente, estou eu com os outros pastores aqui, você então poderá fazê-lo nesse momento, ou então se ajoelhar, se coloque diante de Deus, conforme o Espírito Santo dele estiver tocando em seu coração. Logo após o canto, então, o pastor Samir estará orando neste momento. Sozinhos, entregues à nossa própria sorte, não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em ti confiam. Das tuas mãos recebemos o alimento, Javé Jireh, vem de ti nosso sustento. Pode o mar bravio com suas fortes ondas tentar em vão nos afogar, ou mesmo a noite fria lançar-nos densas trevas para impedir-nos de enxergar. Senhor, sabemos que Tu jamais nos deixarás sozinhos, entregues a nossa própria sorte, não abandonarás, nem desampararás aqueles que
abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em ti confiam. Tu és farol que nos guia na tormenta, a tua luz toda escuridão espanta. Pai Santo, como é maravilhoso saber que não somos sozinhos, que o Senhor cuida dos seus, ó Pai. Como é maravilhoso saber que o Senhor nos protege, nunca nos desampara, pois és Deus fiel, Deus protetor. Ó Pai, pedimos agora, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, levando em orações seus pedidos, até o seu santo trono, ó Pai, de familiares, de pessoas queridas, Senhor, pedindo pela Luciene também, pela sua saúde, ó Pai. Nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor caminha conosco, nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos toma nas suas mãos, Senhor, e nos guia. Ó Pai, abençoa cada irmão que está aqui. Assim nós oramos, Senhor, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Tantas vezes nós viemos aqui clamar, pedir ao Senhor, mas nós também podemos agradecer. Nesse momento do ofertório, nós iremos também dar graças ao Senhor. Peço aos irmãos responsáveis que estejam aqui segurando as salvas, por gentileza. E é um momento onde nós iremos cantar ao Senhor e agradecer. São tantas bênçãos, tantas alegrias, tantos livramentos. Quem sabe nessa semana aconteceu algo especial na sua vida, nesse mês. São tantas coisas, temos tanto a agradecer ao Senhor e às vezes esquecemos. Esse é o momento, você pode estar louvando ao Senhor, cantando e se lembrando de tantas bênçãos. Assim vamos nos lembrar também das ricas promessas do Senhor. E nesse momento iremos cantar o canto 349, Rica Promessa. Se você quiser agora manifestar a sua gratidão, convido você para ficar em pé. Convido também o pastor Henrique Freezer, que vem aqui
à frente comigo para estar orando, dando graças a Deus. São tantas bênçãos. Creio que não conseguimos contar quantas bênçãos ao longo de nossas vidas, mas podemos agradecer. E você pode levar ao Senhor, em oração agora com o pastor Henrique, aquela bênção, aquela gratidão. Nosso Deus, nosso Pai, como somos tão frágeis ao agradecer, somos tão prontos para pedir. Ó Pai, pedimos que Tu nos dês um coração agradecido, e aquilo que agora temos, queremos oferecer-Te. Nossa vida é Tua, nós mesmos nos entregamos a Ti, e queremos renovar o nosso compromisso com aquilo que foi ofertado. Queremos renovar esse compromisso de servir-Te melhor e com mais gratidão por todas aquelas bênçãos que nos dás. Muito obrigado por essa igreja, pelos pastores, pelos líderes. Abençoa a continuação desse culto, a mensagem que ouviremos em seguida. Em nome de Jesus. Amém. Como todos vêm acompanhando, nós temos já há algum tempo meditado na palavra de Deus a partir de uma síntese que foi feita nos primeiros séculos da vida cristã, intitulada Credo Apostólico. Insistimos nessa ideia por entendermos que muitas vezes nós não temos uma clara noção da nossa própria identidade como cristãos. É verdade que alguns chegaram à fé cristã agora, mas essa fé cristã que nós esposamos agora, ela já foi esposada, abraçada por bilhões de pessoas no tempo e no espaço. Eu fico muito preocupado quando às vezes leio propostas de pessoas que querem restaurar a fé cristã às suas origens. Como se o esforço que em alguns custou a sua própria vida não valesse nada. Como se nós pudéssemos agora então reinventar a fé cristã. Como se não tivéssemos uma nuvem de testemunhas que antes de nós creram, como se aquilo que eles creram fosse algo um pouco primitivo, um pouco ultrapassado. Nós, os modernos, temos uma visão melhor e mais clara do que seja a fé cristã. Pessoas de diferentes idades, por vezes, acham que a história começou agora. Eu vou ilustrar o que eu estou dizendo com uma percepção da palavra de Deus para a qual eu não tinha atentado. Eu li um livro do século XVIII, de um autor chamado F.B. Meyer. Esse autor, ele faz um comentário sobre o capítulo 2 de Atos em comparação com a oração de Jesus, na qual ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E esta oração me incomodava, porque eu perguntava, como é que Jesus pôde orar assim se ele sabia que aquelas pessoas o estavam cruelmente assassinando? Como podia ele afirmar que elas não sabiam o que estavam fazendo, se estavam cometendo um crime? Percebi então, antes da leitura desse livro, que eles de fato sabiam que estavam matando, mas não sabiam que estavam matando o Senhor Jesus, Deus. Mas isso me soava como pouco ainda para o significado dessa oração. E esse autor do século XVIII me mostrou que essa oração foi respondida no Pentecostes. Quando alguns que estavam no Pentecostes, quando a igreja surgiu,
foram aqueles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, e Jesus os perdoou, antes mesmo que pedissem perdão. Semanas se passam e alguns desses estão agora ali no Pentecostes, quando então Pedro se levanta e diz: varões, irmãos, esse Jesus a quem vocês crucificaram era o Filho de Deus enviado para a nossa salvação. Arrependam-se e creiam. E naquela hora, centenas de pessoas creram. E aquele perdão que foi oferecido na cruz, com Jesus de braços abertos, agonizante, foi recebido e permitiu que aquelas pessoas tivessem suas vidas mudadas. Eu, o moderno, nunca tinha pensado nisso. Precisei ler um autor de mais de 200 anos decorridos. E assim poderíamos pensar em tantos outros autores, já esquecidos, e que nos trazem à mente conceitos e visões que hoje nós, ditos modernos, não percebemos. Esse é o caso do Credo dos Apóstolos, que começa, e praticamente ocupando todo o seu espaço, afirmando a crença na Trindade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Deus Pai. Depois, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Agora, esse credo tão antigo procura mostrar o que a Trindade faz na vida das pessoas e começa então dizendo: creio na Santa Igreja Católica. E quando ele fala aqui creio, não é creio no mesmo sentido que está para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Porque creio aqui no sentido de que esta igreja santa, católica, é no interior dela que a nossa fé se desenvolve e amadurece. Às vezes achamos que nós somos autossuficientes, que não precisamos da igreja e que podemos desenvolver a nossa fé, amadurecê-la sozinhos. É possível, mas é pouco provável. Porque nós somos aquilo que nós ouvimos. E fora da igreja, nós ouvimos tantas vozes que acabam por vezes sendo as nossas vozes com as quais nós nos identificamos. Mas na igreja, quando ouvimos o Evangelho, a história de Jesus, os conceitos da palavra de Deus, a vontade nele expressa nesse livro de uma forma clara e objetiva, então nos identificamos com esses valores e buscamos viver esses valores, embora sejam muito, muito elevados. É neste sentido que eu creio na igreja, o lugar que Deus providenciou para a minha fé se desenvolver e se fortalecer, e a partir dela servir ao mundo ao qual Deus me envia. A palavra igreja aparece 114 vezes no Novo Testamento. Numa delas, Efésios 5, 27, nós aprendemos que a igreja deve ser gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa alguma semelhante, mas santa e inculpável. Portanto, pode o credo dizer: creio na Santa Igreja. No entanto, se eu perguntar, mesmo aqui nesse coro, que é um coro de pessoas experientes na fé cristã, o que é uma igreja, vão aparecer muitas respostas. Uma igreja, por exemplo, é um templo onde nos reunimos, ao ponto de dizermos comumente: hoje eu vou à igreja.
Se o telefone celular de alguém tocar aqui agora, onde você está? Eu estou na igreja. Igreja é um lugar, um templo, uma casa onde nós nos reunimos. Mas também evoca, por exemplo, uma instituição. Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Católica Romana, Igreja Presbiteriana. Mas precisamos ir um pouco além para perceber o que a Bíblia nos ensina sobre o conceito de igreja, cuja palavra é eclésia, no grego koiné, no grego da fala popular, naquela ocasião. Eu distingo, então, 5 conceitos de igreja no Novo Testamento. O primeiro é uma assembleia não religiosa. É interessante que é uma reunião política. Atos 19:32 diz: a assembleia, isto é, a eclésia, na verdade, a igreja estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. É que não se refere àquilo que nós chamaríamos de igreja. Era uma reunião política para resolver a confusão que o Evangelho de Jesus tinha trazido pela boca do apóstolo Paulo. Há um segundo conceito de eclésia. Nós lemos no discurso de Estevão, Atos 7:38, quando ele diz que Moisés estava na congregação, isto é, na eclésia, isto é, na igreja, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas há outros 3 sentidos que vale a pena nele nós refletirmos, porque nos ajudam a entender esse credo: creio na Santa Igreja Católica. O primeiro é a igreja como católica, C minúsculo, sinônimo de universal com U minúsculo, de geral com G minúsculo. Quando Jesus, por exemplo, disse a Pedro que sobre ele edificaria a sua igreja, Jesus se referia a essa igreja geral, essa igreja de todos os tempos e de todos os lugares. O apóstolo Paulo se refere a essa igreja neste conceito várias vezes. Em Efésios 1:22 ele diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, isto é, de Jesus Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Qual igreja? A igreja geral, a igreja ecumênica, oikumenos, toda a terra, não de um lugar ou de uma instituição. A intenção dessa graça, diz Paulo aos Efésios 3:10, era que agora, mediante a igreja, novamente um conceito amplo, abrangente da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. Mas ainda, quando oferece essa linda doxologia, no capítulo 3, versos 20 a 21, ele diz: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja, no sentido amplo da palavra, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Alguns usam o termo igreja invisível, a igreja que não pode ser tocada, porque ela é invisível. Esse é um conceito de igreja. Agora vou me permitir fazer algumas provocações a católicos, assembleanos e batistas. Todos ficarão descontentes comigo agora. Igreja católica, portanto, no sentido desse credo, não é uma instituição supranacional, mas o somatório das igrejas que formam essa igreja católica, entendida como o corpo de Cristo, que tem a Jesus como cabeça e tão somente a Jesus. Não nenhuma pessoa, nenhum ser humano. Podemos pensar na igreja católica naqueles termos do apóstolo Paulo: todas as igrejas de Cristo,
Romanos 16:16. O problema é que o catolicismo romano entende que a sua igreja institucional, Igreja Católica Apostólica Romana, é a única igreja cristã legítima. E ela justifica essa sua autoridade não pela Bíblia, onde não há nenhuma possibilidade de derivar daí esse poder, mas pela tradição. Tradição que afirma que existe uma sucessão de bispos, desde Pedro, que foi o primeiro bispo de Roma, no entendimento da tradição católica, pensando então numa espécie de sucessionismo apostólico, e a Igreja Católica deriva a sua supremacia, assim pretendida, sobre todo o mundo e todas as igrejas, a partir desta tradição. Esta visão sucessionista não é exclusiva dos católicos romanos. Por exemplo, os assembleanos afirmam que eles são os legítimos herdeiros do cristianismo, porque foram aqueles que mantiveram ao longo da história, e agora revelado a partir de 1903 nos Estados Unidos, 1910 no Brasil, o sentimento do Pentecoste. Ao longo da história, dizem eles, sempre houve pentecostais que falaram em línguas e que demonstraram o poder do Espírito Santo de forma espetacular. Então os católicos estão chateados comigo, os assembleanos também, e agora ficarão os batistas. Portanto, vou sair daqui como juiz de futebol que deixa de marcar um pênalti claro, todos contra ele. Claro que não. Alguns batistas, hoje menos, no passado quase que integralmente, a partir do século XVIII, antes nunca houve essa ideia, entendem, ou entendem, que os batistas sempre existiram na história. E a prova disto é que Jesus foi batizado no Jordão por João. Daí a chamada teoria do JJJ. Jesus, Jordão, João Batista. E que sempre ao longo da história houve batistas. E nós somos os continuadores numa sucessão destes batistas. Eu lamento informar que não existe sucessionismo nem católico, nem assembleano, nem batista. Não há prova, por exemplo, de que Pedro tenha sido bispo de Roma ou de Jerusalém. São suposições. Não há prova de que depois de Pedro houve alguns bispos que tomaram o seu poder do bispo que lhe antecedeu, constituindo assim a provável sucessão. E o bispo de Roma só se tornou o Papa, o chefe da Igreja Católica, no ano 590. Até então, todas as igrejas eram iguais. Na verdade, algumas igrejas eram chamadas grandes igrejas de Jerusalém, Éfeso, Constantinopla e Roma. Tinham o mesmo poder, no sentido de terem sobre si várias outras igrejas sob a sua influência. Só a partir de 590 que um bispo de Roma conseguiu colocar a sua supremacia. Por conseguinte, Pedro, supondo a si mesmo que fosse o primeiro bispo em Jerusalém ou em Roma, embora não haja disso nenhuma evidência documental, a não ser da tradição, não foi essa pessoa e dele não se derivou nenhum tipo de sucessão. E os batistas? A ideia de que os batistas sempre existiram nunca esteve presente na historiografia batista, a não ser no final do século XVIII. Os batistas surgiram em 1609. Durante o século XVII e o século XVIII,
eles nunca afirmaram que vieram desde os tempos de João, Jordão e Jesus. Mas, a partir de um livro escrito em 1874, por um homem chamado Orchard, passou-se a afirmar isso, que os batistas eram superiores aos demais evangélicos, porque as suas origens eram mais antigas. Daí se cunhou a expressão JJJ, de que é representante de um livro chamado O Rastro de Sangue, de um autor chamado J.M. Carroll. Ele procurou mostrar que ao longo da história sempre houve batistas. Só que a historiografia que ele comete não é científica. Não tem fontes. E o que ele faz? Com boas intenções. Mas a história não se faz de boas intenções, se faz com documentos e com evidências. Ele pegava um grupo X e identificava nesse certo grupo algumas características doutrinárias dos futuros batistas. E dizem, está vendo? Esse aqui era batista. Logo, sempre houve batista. Ele fez isso com vários grupos. Só que ele não colocou outros ensinos destes eventuais batistas. Por exemplo, alguns deles eram polígamos. Outros queimavam cruzes em praça pública. Só para ilustrar 2 exemplos. É uma torção da história para pegar um ponto aqui, um ponto ali, para buscar semelhanças, se esquecendo as dessemelhanças. Além disso, esses grupos que respingaram aqui e ali, não tem uma relação, uma sequência entre eles, em que um foi o pai do outro, um derivou a ideia do outro. Portanto, não há nenhuma sucessão também neste caso. O problema é que, às vezes, nós queremos transformar assuntos de história em questões de fé. E é difícil aprender as lições da história. No Brasil, recentemente, se determinou por decreto da Convenção que os batistas chegaram ao Brasil em 1882. E se proclamou, então, o Centenário Batista, nessa data. Tem muitas igrejas chamadas de Centenário que surgiram nesse ano. Mas depois, e eu participei dessa disputa sempre à distância, que eu nunca me meti em nenhum tipo de disputa, mas quando consultado, eu sempre coloquei minha clara posição que os batistas começaram em 1871, em Santa Bárbara. Porque os documentos assim dizem. E a convenção depois, então, eu fui membro da comissão, mudou a data para aquela, mas já tinha feito o centenário. Não se pode fazer por decreto nenhum tipo de doutrina ou de afirmativa, porque os documentos é que tem que valer. Ele que tem que nos guiar. Digo isso porque nós às vezes ouvimos o seguinte da Igreja Católica Apostólica Romana: fora da igreja não há salvação. E nós não aceitamos tal afirmativa, que faz com que muitas pessoas continuem na Igreja Católica, embora não creiam mais naqueles princípios que lhes foram ensinados. Mas nós, às vezes, batistas, fazemos o mesmo. Ao afirmar, por exemplo, que só os batistas são a igreja verdadeira, quando, na verdade, não são apenas os batistas que são verdadeiros. Verdadeiro é todo aquele que lê a Bíblia, confessa Jesus como o Senhor e seu Salvador e procura aplicar na sua vida e na sua teologia esses valores. Temos aqui irmãos presbiterianos que são tão cristãos quanto os melhores, se é que há melhores batistas. Temos aqui irmãos metodistas, temos irmãos aqui assembleianos, eu poderia mencionar outros grupos. Não somos melhores, nem moralmente, nem teologicamente, do que ninguém. Evidentemente, o modo batista de interpretar a Bíblia nos identifica. Esse é o nosso modo. Mas ao afirmar o nosso modo, não excluímos os outros. Não somos superiores aos outros. É importante termos isso em mente, porque nós somos cristãos.
E o credo dos apóstolos nos mostra que nós cremos as mesmas coisas que nossos irmãos criam há 1.500, há 1.800 anos antes de nós. Mas eu era professor de um seminário local de uma igreja, nossa igreja, a primeira igreja batista de Cianorte, no Paraná, e encontrei um jovem, bastante jovem ainda, que carregava uma pasta azul com umas letras. Antigamente tinha uns troços que faziam uns cliques e saíam umas letras, não sei como é que chamava aquele, tempo do Wilson, daquelas músicas que cantou aqui hoje e tal, eu não sei como é que chamava aquele negócio não. E na pastinha ele escreveu assim: eu não sou crente batista, eu sou batista crente. Nós estamos afirmando, então, que ser batista é maior do que ser cristão. E poderíamos dizer, ser metodista é maior do que ser cristão. Ser católico é ser maior do que ser cristão. Não, nós somos cristãos. E dentro do cristianismo, examinando livremente a palavra de Deus, nos identificamos com, no nosso caso aqui, com o modo batista de interpretar. E nos sentimos bem, porque a nossa leitura da Bíblia nos deixa confortável em relação a esse ponto. Mas isso não nos faz melhores, não nos faz superiores. Eu vou prosseguir no primeiro domingo de novembro pela manhã, mas quero hoje destacar a dimensão da santidade da igreja. E aqui nós encontramos muitas dificuldades. O texto que o apóstolo Paulo usa sobre a igreja é um texto que nos deixa profundamente incomodados. Quando ele diz que a igreja deve ser imaculada, sem mácula. E, sem dúvida alguma, este é o sentido que o Credo dos Apóstolos dá a esta expressão, quando diz, então, que assim deve ser a igreja. Mas nós sabemos que não é assim que é a igreja. Tanto a igreja institucional, Igreja Batista Itacuruçá, como o corpo de Cristo reunido nesse momento aqui ou em outros momentos. Por isso, a santidade da igreja não é inicialmente a santidade dos membros desta igreja, eu e você. Nem a santidade de suas reuniões litúrgicas. A santidade da igreja é a santidade de Cristo. Lembram-se, em sua oração ele disse, eu me santifico. É essa santidade de Cristo que age sobre nós pecadores, que torna a igreja santa. Cristo santifica a sua igreja quando perdoa os seus pecados. Aprendemos com os anabatistas, um grupo dos séculos XV e XVI, que uma igreja é uma comunidade de pessoas regeneradas, isto é, geradas de novo pelo Espírito Santo, e voluntariamente se reúnem para ali serem provadas no seu pecado, ali serem estimuladas a viverem uma vida de santidade. E esses membros desse corpo de Cristo sabem que são pecadores, mas são pecadores que procuram viver uma vida santa. A palavra santa, nós sabemos bem o seu significado, quer dizer consagrada a Deus. Entendemos bem isso com o Antigo Testamento. Imaginemos que aqui esteja o altar. Na frente,
ou nos fundos, né? Isso aqui é frente ao fundo do templo. Quando alguém chegava e colocava uma oferta sobre aquele altar, essa oferta era então consagrada. Ninguém podia lançar mão, exceto o sacerdote, porque indicava que uma vez colocada aquela oferta, seja uma carne de animal, seja um fruto do campo, aquela oferta era de propriedade de Deus. Isto é consagrada. Ser santo é ser consagrado, é ter a dimensão de que nós somos propriedade de Deus. Por isso alguém disse com beleza, eu afirmo que a igreja é uma colônia do céu na terra da morte. E esse título a igreja pode ostentar quando de fato ela se separa do mundo para viver e proclamar a graça de Jesus. Vou falar de um autor agora para trazer o último pensamento. Há muitos anos, nos anos 70, eu fui ao Panamá, num congresso de historiadores. Tinha acabado de me formar no seminário, era professor de história da igreja lá. E um dos convidados era um cubano chamado Justo González. Ele não pôde ir, porque o governo cubano não lhe deu autorização para sair do país. Ele continuou escrevendo, escreveu obras magníficas como História da Igreja, uma História das Missões Cristãs, vários livros, agora tem saído vários no Brasil recentemente, depois migrou para os Estados Unidos e escreveu um livro sobre o credo apostólico. Ele disse uma frase que eu anotei e vou trazer para o irmão. E eu contei essa minha experiência, ou quase experiência com ele, depois ele veio ao Brasil, eu pude conhecê-lo, porque exatamente essa frase descreve aquele momento que eu vivi e esse momento posterior do encontro com ele recentemente em São Paulo. Disse ele: nós, como igreja, somos a comunidade de Pedro, Maria, Tiago e Maria Madalena. Bastaria essa frase para nos identificar. Nós somos a comunidade de Pedro, Maria, a mãe de Jesus, Tiago e Maria Madalena. Mas ele prossegue. Esta é a comunidade em que os mártires testemunham com o seu sangue, em que missionários vão a terras distantes por causa de sua fé, em que crentes piedosos dedicam todas as suas energias para apoiar e defender os indefesos. Esta é a comunidade em que milhões de milhões, uma multidão que não se pode contar, Apocalipse 7:9, encontram apoio em tempos de aflição e fé em tempos de angústia. Esta é a comunidade em que meus pais, e aqui sei que os jovens vão prestar muita atenção, esta é a comunidade em que meus pais me envolveram com amor, em que minha fé cresceu, em que minha fé é repetidamente testada e fortalecida. A igreja, portanto, é santa. Em outro momento, vou destacar o apostólica e outros aspectos deste credo. Mas quero, nesse instante, lembrar a mim e lembrar a você que a igreja é santa porque nela mora o Espírito Santo. A igreja é santa porque ela é a comunidade das pessoas que pedem perdão, porque reconhecem o seu pecado e confessam o seu pecado. Essa comunidade é santa porque ela é vivificada pelo poder do Espírito Santo de Deus.
pela manhã, lemos o extraordinário texto de Miqueias. E nesse texto nós encontramos esta expressão numa das suas menções bastante poderosas, que eu gostaria de ler mais uma vez, Miqueias 3:8. Quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quanto a mim, o Espírito Santo é o que me domina. Quanto a mim, eu tenho um Senhor, e o seu nome é Jesus Cristo. É isso que me faz santo. É isso que nos faz, como igreja, santos. E somos desafiados a uma vida de santidade, a uma vida tal que as pessoas olhem para nós e perguntam: o que é que há nessas pessoas? Somos iguais a todos os homens e mulheres. Temos os mesmos desejos, vivenciamos as mesmas tentações e tensões, experimentamos as mesmas aflições. O que nos distingue é que nós somos a comunidade do Espírito Santo. Tal como Pedro, Maria, Tiago, Maria Madalena, Paulo e tantos outros que nós poderíamos mencionar. Nós somos parte de uma nuvem, multidão que não se pode contar, milhões de milhões, que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não estamos sozinhos no tempo, não estamos sozinhos no espaço. Antes de nós, homens e mulheres viveram e morreram por essa fé. E hoje, em lugares os mais remotos, homens e mulheres morrem e vivem por essa mesma fé. A fé em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Por isso, somos chamados a dizer que não pomos a nossa fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do nosso Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Vamos, assentados como nos encontramos, preparando-nos para ser do Senhor, cantar essa nossa oração, esse nosso compromisso, manifestar esse nosso desejo. Essa letra você vai encontrá-la no seu programa de cultos impresso em suas mãos. Participar então agora, meus irmãos, minhas irmãs, desse sangue remidor, desta manifestação e disponibilização da graça de Jesus. Pensemos, os irmãos podem então servir. Esta ceia foi instituída há 1982 anos, se fiz bem as minhas contas aqui agora. Antes de morrer, Jesus disse que todos aqueles na igreja, nesse caso, em cada igreja local,
quando se reunissem, deviam participar desses elementos até que ele voltasse, podemos dizer, até que ele volte. Quantos bilhões de porções de pão já foram distribuídos antes destes? Quantos bilhões de cálices de vinho foram compartilhados antes desses? Quando participamos, portanto, da ceia do Senhor, nós entramos da história do cristianismo, nós participamos do corpo vivo de Jesus. Ao mesmo tempo, quando desses alimentos participamos, nós nos projetamos para aquilo que Deus haverá de fazer até a sua volta. Esse é um momento de história viva, um momento de compromisso, um momento de alegria, um momento de esperança, porque tudo aquilo que Jesus disse que iria acontecer, nós somos testemunhas em nossas próprias vidas de que isso é verdade. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto nós vamos continuar nesse momento, talvez nesta noite você, tendo participado desse culto, dessa celebração agora, reconheça no seu coração, de fato é só Jesus que fundou esta igreja, que deu uma palavra, a Bíblia, para essa igreja, que colocou pessoas ao longo da história para dirigir essa igreja de tal modo que as portas do inferno não prevalecessem e não prevaleceram contra ela, porque a igreja é algo que Deus colocou na nossa vida para nos levar à confissão, para a remissão dos nossos pecados, para sermos alcançados pela graça de Jesus.
através da igreja e na igreja, podemos participar com tantas pessoas espalhadas pela face da terra, com tantas pessoas ao longo da história, desse pão que simboliza aquele, como cantamos agora, que por nós quis morrer. Tomemos do pão. Haverá um dia quando nos encontraremos face a face com Jesus. Aí então não vamos mais tomar a ceia do Senhor. Não temos que ser lembrados de quem Ele é, porque estaremos face a face com Ele. Mas Ele disse que enquanto isso não acontecesse, nós tomássemos desse vinho para que nos lembrássemos de que Ele vai voltar. É o que faremos. Por isso, nós cantamos Aleluia, Cristo é vivo. Vamos ficar em pé. Vou impetrar a bênção dos apóstolos. Em seguida, o coro da igreja vai entoar essa doxologia, afirmando que Deus é louvado também na igreja e pela igreja. Que agora então o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo, que ao longo da história abençoaram milhões de pessoas, e ainda hoje abençoam todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador nas igrejas espalhadas pelo mundo. Que esta graça, este amor e este consolo tomem conta das nossas vidas até o dia em que veremos Jesus face a face. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, 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 Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia, Cristo é Amém. Que as bênçãos que sobre nós foram impetradas pelas músicas, pela palavra de Deus, pelas orações, nos acompanhem cada segundo das nossas vidas.